Olá, queridos, a paz do Senhor, que prazer estar com você. Nós vamos ler a palavra e tirar as riquezas, não é? A profundidade que existe, os conselhos sábios na sua palavra. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele tem nos dado o melhor. A sua direção, ela é clara, ela é firme. E se nós seguimos a sua direção, temos uma vida abençoada. Eu estou falando sobre superação. Mas antes de começar a palavra de hoje, eu quero te pedir para que você se inscreva no meu canal, caso ainda não tenha feito, e também, ao ouvir esta mensagem, você possa dar um like aí. Eu quero saber o quanto você foi tocado por essa mensagem, tá bom? Eu estou falando sobre superação. Não é? Deus tem algo muito grande para nós e nós precisamos superar as nossas dificuldades. Falei sobre aflições e hoje tem uma coisa que eu quero falar que é muito importante para você. Ultrapasse barreiras. Nós temos vitória e bom êxito em todas as coisas com o Senhor. Mas sempre há barreiras. Para toda conquista, né, a gente tem que superar barreiras, meus queridos. Isso é real, essa é a realidade de todos nós, não é? Mas você tem poder em Deus para superar barreiras. E nós precisamos aprender pela sua palavra como nós fazemos isso. Tem um exemplo na palavra de Deus, nos evangelhos, e eu vou ler aqui no Evangelho de Marcos, de uma mulher que superou todas as barreiras e conseguiu aquilo que ela queria de Jesus. Você tem algo que você sonha, que você espera em Deus, que você quer receber uma bênção, né? Uma vitória, algo que você tem um sonho, que você quer que seja realizado? Pois eu quero dizer que Deus tem isso para você neste tempo, tem isso para você hoje. Supere então as barreiras, amém? E eu quero ler a história da mulher Ciro-Fenícia. Está lá em Marcos 24 a 30, que diz assim: levantando-se, ou seja, Jesus levantou, partiu dali para as terras de Tiro. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Ou seja, Jesus foi para Tiro e não queria que ninguém soubesse, porque ele saiu dos limites de Israel. Mas uma mulher que ficou sabendo que ele estava ali e que provavelmente já sabia dos seus poderosos feitos, tinha uma filha que era dominada por um espírito maligno. Ela foi até ele e já prostrou-lhe nos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus disse assim: olha, você quer uma bênção minha? Mas eu vim para o meu povo, para o povo de Israel. Eles são os filhos. E aqui ele usou uma figura, né, que foi um desafio para aquela mulher. Ele disse assim: eu não posso deixar tirar as bênçãos dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. Olha, gente, que mulher ousada. E é isso que eu quero falar para você. A primeira coisa que você tem que fazer para superar uma barreira é ser ousado. Essa mulher foi ousada. Porque quando ela foi pedir a bênção para Jesus, Jesus colocou uma barreira. Jesus disse assim: olha, eu vim para os da casa de Israel, eles são os filhos. Mas você não é filho. E a gente não dá o pão para os cachorrinhos, mas a gente dá para os filhos. Então eu tenho um foco, mas ela disse: não, mas as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Ou seja, ela superou aquela barreira, ela disse: pode ser que eu não seja filho, né? Mas eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Você sabe que eu falo muito isso para Deus. Às vezes, quando eu vou orar pelo Brasil, eu falo: Senhor, nós não somos a nação de Israel, né? Que
vai herdar tantas bênçãos prometidas para Abraão, para Isaac e para Jacó, mas nós somos seu povo também. Então, Senhor Deus, nós não temos todas essas bênçãos, talvez prometidas para nós, mas eu me contento com as migalhas que caem da mesa. E essa mulher, ela foi ousada, ela disse assim: Jesus, não importa, eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Né? Muita gente começa a pedir para Deus, se Deus às vezes coloca barreiras ou demora um pouco e a pessoa já desiste, né? Não é ousado no pedir. A gente tem que ser ousado, você tem que ter fé num Deus grande que se importa com você, não é? E aí você vai ser ousado, e ela foi ousada. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Pura ousadia. Mas ela continuou, ela não desistiu. Esse é o segundo ponto que eu quero deixar para você. Não desista no meio do caminho, supere a sua barreira. Ela não desistiu, ela disse assim: então lhe disse Jesus, por esta palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Em segundo lugar, ela não desistiu, ela foi até o fim, ela argumentou com Jesus. Eu gosto de argumentar com Deus. Pegue a palavra, use a palavra para Deus. Veja um texto que dê respaldo para o seu desejo. Eu faço isso. Quando eu quero algo de Deus, eu pego um texto que me dá respaldo, porque a palavra nos garante que quantas são as promessas de Deus, tem ele o sim e nele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Se você pega uma promessa e fala: Jesus, essa promessa o Senhor deu para mim, então eu vou ficar firme até o fim, eu vou ser ousada, eu não vou desistir enquanto o Senhor não me abençoar, né? E você, em terceiro lugar, eu quero dizer, foque no resultado. Ela focou no resultado, ela queria ver a filha curada, nada foi empecilho para ela, ela foi até o fim. E qual foi o resultado? Né? Ela voltou para sua casa e a sua filha já estava curada, porque o demônio a deixara. Gente, você tem que focar no resultado, não fique focando no processo, né? Não fique focando na trajetória, porque o processo é trabalhoso, a trajetória é uma luta, mas você precisa ser ousado, você não pode desistir, e você tem que focar lá na frente. A sua visão tem que ser no resultado. Tem que, sabe, se você quer uma cura, se veja curado. Se você quer se engravidar, já se veja com a criança no colo. Jesus sempre ministrou, né, aqueles que ele queria colocar fé, uma visão. Quando ele prometeu para Abraão que ele seria pai de nações, sendo que ele não tinha nenhum filho, ele falava: Abraão, olhe para os céus, olhe para as estrelas, assim será a sua descendência. E ele olhava para aquelas estrelas, né, aquela multidão de estrelas. Depois Deus falava: olhe para o mar, olhe para os grãos de areia, assim será a sua descendência. Então você tem que focar onde? No resultado. Peça uma visão para Deus, visão daquilo que Ele tem preparado para você. Eu acho que ela focava na filha curada, ela queria tanto aquilo, ela queria tanto o bem da sua filha. Imagina uma mãe ver uma filha possessa por demônios, provavelmente aquele demônio judiava dela, e ela foi firme, né? Em primeiro lugar foi ousada, em segundo lugar não desistiu, em terceiro lugar focou no resultado. Foque no resultado. Né? Tenha visão, tenha fé que Deus fará grandes coisas para a sua vida. Supere todas as barreiras. Barreira não significa que Deus não tem aquilo para você, mas significa que você tem que lutar até alcançar o que você deseja, tá bom? Que você seja abençoado por Deus. Eu ministro isso na sua vida em Cristo Jesus, que através dessa experiência você cresça em fé e que você seja tremendamente abençoado pelo Senhor em Cristo Jesus. Deus te abençoe.